Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar de leituras, últimas leituras que a gente fez por aqui. Tem uma pilhazinha boa aqui, hein? É uma pilhazinha razoável aqui, ó. E tem pancada, hein? Tem coisa forte nessa pilha. Eu vou começar já por isso aqui, por essa... Vamos começar começando, né? Tirem as crianças da sala. Hoje não tá invertido, né? Não tá invertido o vídeo. Finalmente eu entendi o que vocês queriam dizer com o vídeo invertido. Porque eu assisti ao vídeo, eu não sei se eu comentei com vocês, mas algumas pessoas estavam colocando que o vídeo está invertido. E eu tô assim, mas eu tô aqui, eu não tô de ponta cabeça. É o título, né, dos livros que ficava invertido. Tá desinvertido porque eu mudei aqui. A câmera estava espelhada. Mas enfim, vamos começar por isso aqui, gente. Ó, tirou as crianças da sala, que isso aqui é um livro que aperta botões na gente, tá? Vira e mexe, eu tenho interesse renovado por esse tema do Holocausto, né? Eu assisti ao filme do Jonathan Glazer, não sei se vocês viram, o filme que ganhou até Oscar, né? Melhor filme estrangeiro ano passado, que foi talvez o filme sobre essa temática. Eu até reassisti, né? O Pianista, a Lista de Schindler, mas o que o Jonathan Glazer fez naquele filme foi algo especial. Você não tem uma cena explícita de violência, de sangue, você só escuta. Eu não sei se vocês assistiram, né? Mas você tem essa família linda, com um jardim bonito, o pai leva os filhos para pescar no rio, uma família com uma casa bonita, só que essa casa está do lado de Auschwitz, né? E esse patriarca é o chefe, é o Rudolf Hess. Só assistam o filme, tá bom? E aí eu falei, agora eu vou ter que ler isso aqui, né? Vamos ler isso aqui, porque, enfim, Hannah Arendt, nos anos 60, acho que tinha 15 anos que a guerra tinha acabado, o Serviço Secreto de Israel captura o Eichmann, que era o responsável por essa logística das deportações, né? E captura ele meio que ilegalmente, porque a Argentina não estava deportando essas pessoas, né, que foram para lá depois que a guerra acabou. E leva ele para Jerusalém, para aquilo que seria um julgamento educativo, né? Acho que as próprias palavras do Ben-Gurion, o pessoal. Ben-Gurion era o primeiro-ministro de Israel na época. Vamos ensinar nas novas gerações o que aconteceu. E a Hannah Arendt estava nos Estados Unidos, ela judia, se refugiou nos Estados Unidos, e ela pediu para ir cobrir esse julgamento em Jerusalém pela revista The New Yorker, que obviamente aceitou, né? Então ela vai para assistir o Eichmann e vai esperando o quê? Vamos assistir a esse monstro, né? Essa pessoa que fez toda a parte logística da deportação para esses campos de extermínio. Vamos lá assistir a esse monstro. Só que quando ela chega lá, ela encontra esse sujeito mediano, de inteligência mediana, que ela fala que ele só emite frases clichês, nada original sai dos lábios dele. Era um burocratazinho, uma pessoa que até aquele momento não tinha tido nenhuma carreira extraordinária, trabalhava numa empresa de óleo a vácuo, sabe? Um sujeitinho assim, mediano. E esse sujeito foi responsável pela deportação de milhares, milhões de pessoas que depois foram exterminadas fisicamente. E aí você vê o desenrolar. Esse livro é um livro de história, porque ela fala sobre a figura do Eichmann, mas ela também vai falar sobre as deportações, como que foi feito esse processo. É um livro de história, gente, né? E você vai lendo aquilo e vai percebendo que essa pessoa comum, né, um fracassado, uma pessoa que não teve grandes vitórias na vida, que perdido, né? Ele estava meio perdido, ele queria até se juntar à maçonaria, quero me juntar a um grupo, quero pertencer a alguma coisa. Aí um amigo fala com ele, por que você não se junta ao partido nazista? E a partir dali ele começa a fazer todas essas coisas assim, né? Se tornando um burocrata que quer ser promovido e tal.
e nessa história milhões de pessoas são exterminadas. Você vai lendo o livro e você vai ficando num estado de estupefação. Enfim, livro muito polêmico. Esse livro, de certo modo, representou um momento de ruptura para Hannah Arendt. Ela perdeu amigos. Por quê? Porque ela vai detalhar aqui, em alguns momentos, como que houve uma cooperação entre a comunidade sionista e os nazistas. Porque essa questão do Holocausto foram 3 fases, né? A primeira era a imigração forçada. Depois era a concentração dessas pessoas. E a solução dita final era o extermínio físico. O Eichmann começou ali, ajudando os judeus a saírem da Alemanha, né? A emigrarem. Em algum momento, segundo a Arendt, no capítulo talvez mais controverso do livro, houve uma união entre esse ideal de deportar os judeus e o ideal de levá-los para a Palestina. O Eichmann, ele se gabava que ele tinha lido, o único livro que ele leu na vida dele, de um sionista, que ele tinha amigos na comunidade sionista. Eles falam que eles tinham um ideal, ambas as comunidades. E quem que dava listas dos judeus que iam ser deportados, por exemplo? Os conselhos judaicos. Polêmica total, né? Eu achei aqui no YouTube uma série de vídeos de um professor da Bard College, eu acho que até onde o marido da Hannah Arendt ensinava nos Estados Unidos. Ele fez uma espécie de leitura, né, com os alunos dele, coletiva, em que ele lê e discute um capítulo. Excelente material, vou deixar aí. E ele faz uma introdução dos capítulos e depois ele abre uma pergunta. A galera, quando chega nesse capítulo, a galera discute, né? Mas, enfim, um livro de história. A Arendt, o que ela queria, e ela discute muito isso, até a parte mais técnica desse livro, ela queria que a justiça fosse aplicada nesse caso. Como que nós poderíamos julgar esse sujeito pela justiça, num julgamento legal? O que nós poderíamos acusá-lo de ter feito? Só que ela chega à conclusão que esse tipo de criminoso era um tipo criminoso novo. Você não tinha uma jurisdição para julgar esse sujeito, porque, segundo ele estava cumprindo a lei. Olha, era lei na Alemanha deportar essas pessoas, era lei, eu estava cumprindo a lei, eu era um cidadão cumpridor das leis. Vocês estão entendendo a complexidade do negócio? E você vai ficando assim, com os olhos esbugalhados. Não é possível, não é possível, não é possível. Como é que se julga essa pessoa? Enfim, vocês têm que ler isso aqui. Isso aqui... O texto da Arendt é um pouco truncado, ela tem frases longas, que às vezes é um pouco difícil de ler, mas o negócio é tão surreal que você vai sendo levado, né? Você vai sendo levado por aquela situação, pelo que aconteceu. Né? É isso. E você pensa... Essa é a minha resenha. A minha resenha é esse silêncio com esses olhos esbugalhados desse livro. Vocês têm que ler isso aqui, para vocês sentirem o buraco do negócio, entendeu? Eu não sei mais o que falar. O que mais que eu vou falar? É isso. O que aconteceu? É assim, o que aconteceu com essas pessoas? Pessoas comuns, não eram monstros, não. Eram pessoas como eu e você, que se embrenharam nessa burocracia e estavam preocupados com suas carreiras e queriam promoções, e enquanto isso iam matando gente. Auschwitz, no seu auge, exterminava fisicamente, eu acho que entre 12 mil pessoas por dia. Por dia. Você tem noção o que são 12 mil pessoas sendo exterminadas num lugar? E esse sujeito fazendo toda a parte, né? Quantas pessoas vão entrar no trem? Da onde que vai sair? Para onde que vai levar? Era um cumpridor das leis. Vocês estão entendendo a estupefação que isso aqui causa na gente?
Vocês têm que ler. 10 minutos do vídeo para falar disso aqui. Enfim, essa é a minha resenha, tá? Outra pancada, mas eu vou deixar você depois. Vamos parar um pouco, né? Vamos respirar primeiro, depois eu volto para essa outra pancada, que é esse livrinho da Edith Wharton. Vocês conhecem? Uma escritora americana aí do princípios do século XX. Vamos respirar. Já que para fechar, tá? Para fechar, eu li essa pequena biografia da Arendt também. Gente, biografias curtas, eu tô sentindo que não é uma boa ideia. Você não sente muito, você não entra muito, aquele personagem não vem à vida. Eu acho que uma biografia, por definição, ela tem que ser mais longa. Então isso aqui é uma boa introdução sobre a Arendt. Ela vinha de uma família judia intelectualizada, né? Se tornou uma cientista política. Ela não gosta de ser chamada de filósofa, né? Tem até um vídeo dela no YouTube, uma entrevista dela que ela fala isso. Quando a situação começou a ficar complicada na Alemanha, ela teve essa clareza de entender que a situação estava ficando, porque muitas pessoas da comunidade judaica não entendiam isso. Eles não vão chegar a esse ponto, porque tudo foi muito aos poucos, né? Aquele diário do Victor Klemperer, não sei se dá para ver aqui, que é um diário de um judeu durante esse período, dia a dia, né, semana a semana, ele vai dando essas ideias. Agora não pode pintar a casa desse jeito, agora não pode fazer isso, agora não pode sair na rua, não pode mais dar aula. A coisa foi assim, né? Uma legislação atrás da outra, suprimindo esses direitos da comunidade judaica. E muita gente falava, não, mas não vai fazer isso. Não, mas não vai fazer isso. Mas não vai fazer. Ela teve essa clareza, sim, a coisa vai ficar mais feia. E ela conseguiu escapar. Ela chegou a ir para um campo, não era um campo de concentração, era um outro nome. Na França, porque ela foi da Alemanha para a França, da França para os Estados Unidos. E ela teve essa clareza, a coisa vai ficar feia, e ela conseguiu escapar por pouco. Uma boa introdução, tá? A vida da Arendt, mas muito curto, talvez uma biografia mais longa, a gente conseguiria ter uma ideia melhor. A relação dela com aquele filósofo, né, que acabou de certo momento se miscuindo ali, o Heidegger, a relação que ela teve com ele muito forte, enfim. É bom, é uma boa introdução, mas eu preferiria uma biografia maior. Vamos respirar. Vamos respirar. Tem mais biografia aqui, né, gente? Tem mais memórias aqui. Eu vou falar rapidinho, pra gente, já que a gente está nesse tema, vamos falar disso. Essa também biografia curta do Franz Kafka, um ensaio biográfico do Louis Bigley, que é um escritor americano. De novo, muito curto, foca muito nas relações amorosas do Kafka, as relações amorosas igualmente surreais que ele tinha, né? Porque ele se apaixonava pelas moças, propunha casamento e depois ficava mandando cartas para ela, para dissuadir ela que aquilo não era uma boa ideia. Gente, ele tinha uma vida romântica absolutamente rocambolesca, relação difícil com o pai dele uma pessoa mais prática, né? E ele, uma pessoa muito recalcitrante, mas assim, a única certeza que ele tinha é que ele queria fazer literatura. Era a única certeza que ele tinha na vida dele. O resto da personalidade do Kafka é aquela pessoa recalcitrante, insegura, né? A única certeza que ele tinha era isso, ele queria escrever livros. Tem aqui umas análises das obras, então assim, eu acho legal você ter lido primeiro as obras, porque uma parte do livro é ele nas cartas dele, foca muito nessa questão dos relacionamentos dele com a Milena, né? E depois uma parte do livro faz análise das obras. Eu acho interessante ter lido antes para você seguir. Eu confesso que a literatura do Kafka, para mim, não é um tipo de literatura que eu goste. Essa literatura meio em tom de parábola que ele tem, né? Acho que força muito interpretações. A gente tem que ficar lendo e pensando assim, o que ele quis dizer com isso? O que é isso? Isso é metáfora de quê? Sabe? Tem que ficar super interpretando a obra. Eu acho difícil ler esse tipo de literatura. Tem, acho que um conto dele que eu acho bom, que eu acho bem legal, mas eu prefiro ler, eu ainda preciso ler os romances, né? O Castelo e o Processo, que são obras mais longas. Talvez aí a gente me envolva mais com a literatura do Kafka. Mas fica aqui para quem gosta do autor, esse ensaio biográfico do Louis Bigley. Memórias. Tinha um Tungstênio do Oliver Sacks, alguém chegou até a recomendar lá no vídeo das biografias, eu acho, né? Esse livrinho que já estava aqui,
Eu gosto de memórias. O Oliver Sacks, gente, nasceu numa família judaica também, né, de Londres, todos geniais, todos muito bem-sucedidos, médicos, intelectuais, não sei o quê, todo mundo muito bem, muito inteligente, uma família de pessoas brilhantes, assim. Um tio dele tinha uma fábrica de filamento de tungstênio, usado nas lâmpadas. E ele se interessou por química quando criança e teve uma obsessão com química. E aqui são as memórias dele sobre isso. A parte em que ele fala da química, eu esperava que ele fosse um pouquinho mais didático, porque ele vai jogando os sulfetos e os cloretos e não sei o quê, para quem não tem formação em química, para quem não lembra nada do segundo grau, eu esperava que ele fosse um pouco mais didático nessa parte. Quando ele sai daí e fala da família dele, dos pais, da vida dele nessa Londres, durante a guerra, né? Ele era criança, adolescente nessa época que Londres começou a ser bombardeada na Segunda Guerra Mundial. As memórias dessa parte são bem interessantes também. Então eu gostei mais dessas partes do que da parte que ele fala de química propriamente. Achei um pouco complexo assim para mim, não conseguia me envolver porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Ele não foi muito didático. Para quem gosta de química deve ser um prato cheio, tá? E eu gosto do Sacks, eu gosto dessa parte de memórias dele. Outras memórias também, Emmanuel Carrère, Yoga. Esse é um escritor francês, não conhecia nada dele. Memórias sobre... Ele queria escrever um livrinho simpático sobre yoga e meditação, que é uma coisa que ele pratica há muito tempo, praticava há muitos anos. Tai Chi, né? E ele começa num retiro, ele vai para um retiro nos arredores ali de Paris, Vipassana, acho que chama, que é um retiro bem difícil, você fica uma semana, eu acho, meditando durante várias horas por dia e tal. No meio disso acontece aquele atentado do Charlie Hebdo, né, que muçulmanos invadiram aquele jornal, um jornal absolutamente... o que só na França poderia ter. Eles faziam um humor muito pesado com as religiões. Assim... até meio escatológico, coisa que só na França laica, gente, que acontece, né? Eu não sei se vocês sabem, eu contei essa história para vocês, eu estava lá, né, nesse atentado, eu estava na França, eu cheguei na França, foi em que ano? Foi 2014, 2016, eu não lembro, eu só sei que eu fui para a França em 31 de dezembro, eu fiquei 1º de janeiro, 2º, eu acho que esse atentado aconteceu no dia 4 ou no dia 6, eu estava lá acho que uns 4 dias, acho que no dia 4, que era um... Enfim, eu só sei que eu estava lá, eu fui para Londres, passar uns dias em Londres, e eu começo a receber mensagem, você tá bem, você tá bem, você tá bem? Eu tô assim, tô ótimo, eu tô num pub, em Londres, porque tinha acontecido esse atentado em Paris. E aí eu voltei para Paris, eu pulei o atentado, voltei, e aí eu vi uma cidade completamente diferente. Exército na rua, toda loja que você entra tem que abrir a bolsa, enfim. Teve aquela caminhada famosa com os líderes mundiais lá em Paris, que eles liberaram o metrô de graça. Eu não quis ir porque, morrendo de medo, né? Você está numa cidade que está acontecendo atentados. Mas eu estava lá, eu vi a galera voltando dessa caminhada, indo, né, com o metrô liberado de graça, enfim. Acontece isso e um amigo dele foi baleado, morreu nesse atentado. Aí ele é retirado, né, sai desse retiro, volta, tem uma experiência durante esse período, uma experiência amorosa um pouco complicada, ele começa a ter uma crise depressiva e é diagnosticado com bipolaridade. E ele vai passar por tratamentos pesadíssimos, inclusive choque, que me parece que voltou aí a literatura científica, as pessoas estão usando isso, né? Então o livro tem um plot twist ali no meio, acho que eu dei spoiler para vocês, me desculpe. E aí ele vai tratar desse assunto, como é que ele passou por essa crise e tal. Enfim, 2 partes do livro. Eu gostei. Confesso que no final ali a coisa fica um pouco errática, ele começa a colocar uns capítulos sobre a relação deles com os editores, a coisa fica um pouco fragmentada no final, mas eu gostei dessas memórias aqui. Fica aí de sugestão para vocês. É muita coisa, nós estamos falando tem muito tempo, esses vídeos estão ficando muito longos, hein? Caramba. De novo, memória de novo. Vou mudar o nome desse canal. Lendo Memórias. Pedro Nava, segundo volume dessa obra
enorme do Pedro Nava, na memorialística dele. Esse aqui é o segundo. Li o Baú de Ossos, que eu gostei muito. Tem vídeo aqui, vou deixar o link aí que eu falei. Um livro maravilhoso. Ele começa fazendo uma genealogia, né, da família dele no primeiro volume, que é o Baú de Ossos. E ele intercala a história de Minas e descrevendo aquelas pessoas, aquela sociedade patriarcal, cruel, escravocrata. Ele começa ali. É muito bom o primeiro volume. Aqui já é ele criança nas escolas que ele estudou, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Aqui eu já não gostei tanto, eu acho que ele focou muito nos lugares. Eu falei lá no Instagram sobre isso. Descreveu muitos lugares, o que pode ser interessante para algumas pessoas, né? Essa bela época, né? Essa era clássica da Belo Horizonte, do Rio de Janeiro dos anos 20, 30, tem seu valor, mas eu acho que ele ficou melhor falando de pessoas. Quando ele para descrever pessoas, ele fica bom. O Pedro Nava era um bom leitor de pessoas, ele fala isso aqui, ele conseguia ler, né, as pessoas bem. Aqui focou um pouco nos lugares. Não sei, leremos o próximo volume? Talvez, né? Não sei. Fica aí. Tem mais memórias? Deixa eu ver se tem mais memórias. Pouquinho, mais ou menos memórias. William Zinsser. Isso aqui, gente. Vocês conhecem o William Zinsser. Tem um livro aqui na minha estante que eu não tenho medo de indicar para ninguém. Eu não gosto de indicar livros. Eu acho que quando você indica, você, por exemplo, é muito entusiasmado com o livro, aí você indica, a pessoa não gosta muito, eu acho aquilo meio estranho. Então eu não gosto. Mas tem um livro na minha estante que eu falo que todo mundo pode ler, que é Como Escrever Bem, On Writing Well, do Zinsser. Que livro maravilhoso. Foi esse livrinho e um outro manual de escrita americana. Eu vou fazer um vídeo só sobre esses livros de escrita, eu vou mostrar para vocês. Foi o livro que primeiro me explicou o que está por trás de um texto bem escrito. Porque quando eu leio não ficção, e ele foca muito na não ficção, tá, o Zinsser, eu gosto dele por isso, né? Ele trata especificamente como nós escrevemos não ficção. O que faz um texto ser bom, gostoso de ler? Foi ele que me apontou a clareza, frases curtas, ritmo, a linguagem tem um ritmo, o vocabulário é preciso, a precisão e esse calor, né? A pessoa está escrevendo para ela mesma, entusiasmadamente sobre um assunto que ela ama e isso transfere para a gente, né? A pessoa pode escrever sobre beisebol, sobre galinhas, sobre o que for. Ela tem esse entusiasmo, ela consegue transmitir nessa linguagem viva, precisa, com ritmo. Você tem um livro bem escrito sobre qualquer assunto. O Writing to Learn é o Zinsser falando um pouco sobre a trajetória dele e também sobre esse programa acadêmico que algumas universidades americanas implementam, que é o Writing Across the Curriculum. Todo mundo de todos os cursos vai escrever sobre o seu tema. O pessoal do Química vai escrever sobre Química, o pessoal que estuda Engenharia vai escrever sobre Engenharia. Era um programa que algumas universidades estavam tentando implementar e ele foi visitar uma dessas universidades. E ele vai falar um pouco sobre esse processo, como que a gente pode usar a escrita como um processo de aprendizagem. Ele fala, por exemplo, que ele odiava química na escola e ele pensa, se eu tivesse escrito sobre química, talvez eu teria vencido aquela resistência que eu tinha a essa matéria. Então, escrever como uma ferramenta de aprendizado. Eu adoro essa ideia. Gosto de ELT, gosto de pesquisa sobre aquisição de segunda língua. Vou tentar escrever sobre esse assunto. E quando você tenta escrever, você tem que pensar. Você tem que saber o que você sabe, o que você não sabe. O que você quer dizer. É um exercício, gente, muito, muito interessante. E o que é mais legal também, ele faz uma seleção no final do livro de pessoas que escreveram muito bem sobre os seus temas. Matemática, mais o quê? Psiquiatria, não, química, escrevendo sobre a Terra, geólogos e tal. Ele faz uma seleção de textos bem escritos, de escritores que escreveram bem sobre os seus temas. Adorei. William Zinsser, grande Zinsser, sou fã. Fã. Esse vídeo já tem 25 minutos. Tem mais 3 livros. Vou pegar 2 que são temas semelhantes. How Fiction Works, Como a Ficção Funciona, do James Wood, e esse livrinho maravilhoso do Terry Eagleton. Terry Eagleton, isso aqui.
Isso aqui é biscoito fino. Isso aqui é um intelectual que consegue escrever sobre o seu tema de maneira calorosa, gostosa, interessante, com bom humor. Ele tem uma perspectiva marxista, né? Não me interessa. O texto acima de tudo. Tem texto, Eagleton. É um intelectual que consegue nos educar sobre literatura. Eu terminei esse aqui, eu quase emendei o Teoria da Literatura dele, que eu quero ler de cabo a rabo, do começo ao fim. Ainda, já li alguns capítulos. Tem um livro, eu podia ter selecionado ali nesse instante, tem um livro dele sobre literatura inglesa, que também é excelente, ele faz perfis excelentes sobre os autores ingleses, né? Ele vai tratar sobre a questão do personagem, como que o início da narrativa dá o tom dessa narrativa, os aspectos mais técnicos, né, sobre o personagem, a narrativa, a interpretação, como que a gente pode ler uma obra literária. Eu quase comecei uma série de posts, lições de literatura com o Eagleton. Porque dá para escrever umas 10 lições aqui que a gente pode pegar desse livro. Vou mostrar uma só. Tem um momento aqui que ele dá uma lição para a gente de poesia, que eu me lembrei de um professor que eu tinha na faculdade, o Dr. Carlos Novaes, que ele era poeta, escrevia poesia também, né, e dava aula de literatura. E ele falava uma coisa para a gente, né? Ele falava assim, poesia não é jornalismo da alma, poesia é trabalho. O que ele queria dizer com isso? Você não senta para escrever um poema e simplesmente solta que dia bonito, ensolarado, o vento sopra pelas árvores. Não, queridos, poesia é trabalho com a palavra, é a linguagem carregada de significado no seu máximo. Lição do ABC da literatura do Ezra Pound. Então ele dá um exemplo de um poema, de quem? De um poeta inglês famoso. Como é que é o nome dele? Não vou lembrar o nome dele. Um poema sobre outono. E ele fala, olha como que nesse poema, tudo nesse poema, o ritmo, a escolha das palavras, o som das palavras, como elas foram colocadas, as linhas, tudo isso nos remete a esse frescor do outono, a esse momento, né, que é bonito e tal. Então não é só se escrever sobre o outono, cada decisão do poema, a palavra, como é que vai ficar a distribuição das estrofes, dos versos, desculpa, do ritmo, a parte visual, tá quebrado, tá curto, tá longo, tá não sei o quê. Tudo isso tá carregado de significado e vai ajudar na transmissão do tema. Não é só o tema, é a forma. É uma lição de poesia, gente, maravilhosa, que o Eagleton dá aqui. Eu estou tentando achar qual que foi o poema, mas eu não vou conseguir. Qual que vai ser o poema? Vou deixar aí na descrição, ok? Maravilhoso, Eagleton. Leiam o Eagleton, nós vamos ler mais do Eagleton. Para fechar, um livrinho de não ficção que todo educador tem que ler. Educador, você está me assistindo, você é professor, professora? Você tem que ler isso aqui. Como nós aprendemos? Estalidade de Rain. Isso aqui é um neurocientista, neuropsicólogo francês. Escreve muito bem. Esse livro eu li a metade dele, que é a parte mais prática, né? E depois eu reli tudo. Comecei do início e reli tudo. O que ele vai fazer pra gente é nos dar descrever pra gente esse processo cognitivo biológico da aprendizagem. O que está envolvido aqui? Eu tinha que gravar um vídeo só sobre esse livro. A primeira parte, ele vai até nos acalmar, nós que estamos com medo de inteligência artificial, ele vai falar, olha aqui, eu vou descrever para você como que o nosso cérebro está muito à frente disso aí. Muito. Porque a inteligência artificial, o que ela faz? Esse livro foi lançado já há alguns bons anos, né? Antes do ChatGPT, eu acho. O nosso cérebro, com muito pouco, ele extrai muito. Ele tem já construído aqui dentro uma série de noções também que nos ajudam, né? Inclusive a aprender a linguagem. Com muito pouco, a gente faz muito. Isso aqui, com um pouquinho de informação, ele faz generalizações e aprende muito. O tal do inteligência artificial, você tem que socar texto.
soca, e é zilhões de textos, gente. Inclusive tinha até uma matéria do New York Times outro dia, né? Como é que essas tecnologias estão roubando textos, né? Porque você precisa entochar texto. E ali o que ele faz? O ChatGPT é um leitor de texto. É uma ferramenta de texto. É só isso. Pega o que foi do passado. Miguel Nicoleles, o nosso grande cientista, neurocientista, fala isso. Eles não criam nada, gente. Inteligência artificial não cria nada. Pega coisa do passado e regurgita aquilo. Não vai para frente, entendeu? Então meio que acalma a gente assim um pouco, né? Mostrando como que o nosso cérebro ainda está muito à frente dessas tecnologias, né? Uma parte é essa, uma parte sobre como que funciona mentalmente a questão da aprendizagem. E o capítulo final, excelente, prático, ele vai falar, ó, aprendizagem tem 4 pilares. Atenção, engajamento ativo, feedback e consolidação. E ele vai falar, para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa disso. Você tem que estar prestando atenção, você tem que estar engajado, você vai tocar instrumento, você tem que ir lá, prestar atenção e fazer e se engajar. Vai aprender inglês? Não acha que você vai aprender inglês ouvindo lá o Netflix, não. Né? Só fazendo joguinho no Duolingo. Não, você tem que tentar falar, você tem que se engajar no processo. Você tem que ter feedback. Alguém tem que falar para você assim, ó, você está indo numa direção, alguém tem que falar, opa, não é por aí não, é por aqui. Para o seu cérebro fazer o ajuste, ok? E a consolidação, que é a prática, a repetição, né? Excelente. Ele é um baita escritor, escreve muito bem. Tem um livro dele sobre leitura que eu quero comprar, que é Os Neurônios da Leitura, The Reading Brain. Fica também como sugestão. Eu vou adquirir e vou ler. Ele é um grande estudioso da questão do letramento, né, pessoal? Ele fez pesquisas, inclusive aqui no Brasil, eu acho, com pessoas que não foram alfabetizadas. É um livro excelente. Fala, uma parte do livro é muito sobre linguagem. Ele fala da importância da leitura para o desenvolvimento cerebral de outras áreas. Por exemplo, a parte da leitura, ele fala isso. Nosso cérebro não tem uma parte de leitura, tá, gente? O cérebro, ele recicla. Teoria dele também e de vários outros cientistas. Nós temos, por exemplo, essa parte do córtex visual. É essa parte que é usada na leitura. O cérebro usa partes que já tem para fazer coisas. Nós não evoluímos para ler nada, gente, para fazer isso aqui, ficar focado nisso aqui. A gente não evoluiu para isso aqui, não. O cérebro se reciclou, usou uma parte que já existe para a gente poder aprender a ler. E nisso, toda essa área visual, por exemplo, é desenvolvida. Quem não aprendeu a ler e escrever, por exemplo, parece que tem problema de identificar rosto, porque não desenvolve essa parte visual. A gente usa muito esse aparato na leitura. Fascinante. Vamos fechar com 32 minutos de vídeo com esse livro maravilhoso do The Rain aqui. Não falei do Ethan Frome, não é possível, não. Segura aí que já vai chegar em 40. Isso aqui é outra pancada. Vamos terminar com essa pancada. Edith Wharton, gente, escreveu aquele livro A Era da Inocência, né? Tem outros livros mais conhecidos dela do que o Ethan Frome. Isso aqui só não é mais triste do que Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Isso aqui deve ser um dos livros mais tristes que eu já li, junto com o nosso MacGyver lá do Trabalhadores do Mar, do Hugo. Esse moço que mora nessa região do Massachusetts, eu acho, o livro se passa no inverno, é um período que tem muita neve, é Nova Inglaterra, não sei, esqueci a geografia agora. Ele mora numa fazenda, ele é casado, e é a típica história da pessoa que tinha sonhos, tinha aspirações e que tudo aquilo se frustrou. E a tristeza disso. Chega um engenheiro na cidade, a narrativa começa do ponto de vista desse engenheiro e o Ethan Frome vai ser a pessoa que vai levar ele de carruagem para onde ele precisa ir. E ele vê aquele personagem, se interessa por aquele personagem e depois a narrativa entra na história dele propriamente dita. Ele é uma pessoa curiosa, ele queria ser também, estudar engenharia, mas ele teve que voltar para casa porque os pais morreram e aí ele herda essa fazenda inóspita, decrépita, que já está caindo aos pedaços. E ele se envolveu num casamento todo complicado. Aí chega uma prima para morar, ele começa a ter poxa, pela primeira vez na vida eu vou passar por essa experiência amorosa.
E aí ele descobre que a esposa é meio sádica. Ó, cara, e o final disso aqui é um livro sobre como que a nossa circunstância pode frustrar completamente os nossos sonhos, gente. É de quebrar o coração isso aqui. Quebrar o coração é essa a nossa... acho que é, né? Às vezes eu pego a expressão do inglês, né? Partir o coração, nossa collocation é partir o coração, é de partir o coração, não fala quebrar o coração em português. É de partir o coração, gente, mas que espetáculo. Isso aqui é ficção de primeira, tipo de ficção que eu gosto, mais realista, né? Linguagem muito bem, tem uma boa introdução. Nós vamos ler mais Edith Wharton, com toda certeza, vai ter mais. 35 minutos. Vocês já leram alguma coisa? Coloca aí, eu fui me empolgando com o tempo, né? Vamos falar de livros, de leitura, se você gostou, vamos bater papo aqui nos comentários, gente. Até o próximo vídeo de leitura. Tchau, tchau.